Bom dia, boa tarde, boa noite, galerinha. Tudo bem com vocês? Shella por aqui. E aí, preparados para a aula de hoje? Então, pegue suas coisas e bora pro vídeo! E aí, turminha, como estão vocês? Tudo bem? Aqui tudo tranquilo, tudo em paz. Pessoal, então hoje vamos concluir os nossos estudos dentro da apostila 1. Vamos continuar os nossos estudos dentro do módulo 5, dentro do módulo múltiplas experiências, mas especificamente vamos começar a abordar aqui sobre as cidades, outro modo de se viver. Então nós vimos que o homem ele passa por um processo evolutivo desde a descoberta do fogo, enquanto ele se abrigava ainda em cavernas, vivia de maneira nômade. Vimos que o homem passa a ter posteriormente o domínio deste fogo, domínio da agricultura, domínio da pecuária, criação de animais. Isso vai facilitando com que os grupos humanos se fortaleçam, cada vez mais a expectativa de vida aumenta. Grupos que viviam de maneira isolada uns dos outros passam a viver próximos, né? Passam a ter contato um grupo com o outro, sem contar, obviamente, na questão do número de pessoas que compõem este grupo começa a aumentar. A partir daí surge a necessidade, então, deles se fixarem no local, e a partir do momento em que eles se fixam em um determinado local, de organizar estes grupos, organizar este grupo humano que cada vez mais vai crescendo. A partir de então nós vemos surgir poderes centralizados em determinadas pessoas, né? Mas Shella, como que eram escolhidos estes representantes? Possivelmente aquele que tinha um destaque maior, aquele que muitas vezes era o mais forte, aquele que liderava de uma maneira natural um pouco mais estes grupos, e isso a gente vai ver que a formação destes grupos dará origem às cidades. E as cidades, tá? É importante ressaltar que não é uma cidade com a estrutura que nós temos hoje, obviamente, mas eram civilizações, eram grupos que começam a se formar de uma maneira cada vez maior, cada vez mais fortalecida, e isso vai, sem dúvida alguma, facilitar a vida dessas pessoas. As primeiras cidades, é importante ressaltar que eles viviam próximos a rios e mares, por questões que já discutimos, que já sabemos, né? Claro, pela questão da água, seja para a própria sobrevivência humana, mas também para utilizar na agricultura e na pecuária. E essas grandes cidades, elas começam a se estruturar de uma maneira onde ela vai ter um líder político, muitas vezes também, em alguns casos, este líder político também exerce uma função religiosa, então existe uma mistura, uma fusão entre poder religioso e poder político, e, consequentemente, para se proteger de outros grupos, às vezes rivais, existe a formação também de exércitos, seja para se proteger de grupos rivais, ou seja para expandir os seus domínios. Tudo bem? Então é importante entender que essas primeiras cidades que surgem, os líderes, eles são líderes políticos, líderes religiosos também, então existe uma função em algumas cidades, não em todas, obviamente. E também existe uma situação onde estas cidades elas são construídas próximos aos grandes rios. Então, na nossa aula a gente vai discutir um pouco isso, vamos concluir as atividades, os exercícios e encerrar a nossa apostila número 1. Tudo bem, turminha? Então, fiquem aqui com o meu forte abraço e até a nossa aula. Tchau, tchau.